Vamos conversar hoje com um jovem professor de 40 anos, mas com uma experiência de vida muito interessante. Ele é advogado criminalista de sucesso no Rio de Janeiro e é professor de direito, professor da filosofia do direito. Acaba de tomar posse, é o mais moço e o mais novo membro da Academia Brasileira de Filosofia, que é sediada no Rio de Janeiro, na Casa Histórica do General Osório, na Rua do Riachuelo, Luciano Saldanha Coelho. O seu pai foi um político emblemático no Rio de Janeiro, um político deputado do PTB, líder da oposição a Carlos Lacerda. Olha a responsabilidade de ser líder da oposição a Carlos Lacerda. Nós vamos conversar, portanto, um pouco de política, de lembranças de seu pai Saldanha Coelho e desta sua atividade de professor de filosofia do direito, o que o faz ser um dos mais respeitados pensadores da nova geração. É uma nova geração de advogados, como o nosso professor também, Daniel Homem de Carvalho, que são homens que conhecem, estudam e interpretam a filosofia. Luciano, a filosofia, de repente, ressurgiu na sua geração, né? Porque entre a minha e a sua, a filosofia deu uma mergulhada. Ficou uma coisa muito acadêmica. Hoje está muito normal você ter jovens professores como você, como o Daniel, e alunos que se interessam por filosofia. A que você atribui isso? A filosofia, ela tem se colocado, a cada dia que passa, assim, a partir até da minha geração, e diria até uma geração anterior, ela começou a aparecer não como uma disciplina, mas como um modo de vida. Ela passou a ser vista como um retorno ao passado, o filósofo buscando no passado ajuda para os problemas do presente. Então, as influências são muito grandes de filósofos. As interpretações. Por exemplo, você entra numa livraria, uma travessa, de repente você tem uma quantidade de livros, são duas coisas que ressurgiram. A poesia também estava mortíssima. É verdade. Agora você encontra muito livro de poesia. E aí os livros de filosofia. E aí encontra, por exemplo, o Camus na França, e isso tudo é internacional, né? A globalização. Não sei se você sabe qual é o grande debate neste momento em Paris, é que alguém levantou a ideia, um deputado, e propôs ao presidente Sarkozy levar o Camus para o Panteão Nacional, onde estão os grandes franceses. E aí começaram a ficar alguns contra, e a família que parece que também não quer tirá-lo de onde está. Mas você vê que o filósofo, ele voltou ao dia a dia, né? Exatamente. No meu caso, a filosofia, ela se encontrou com o direito. Tanto que eu sou professor de filosofia do direito, e nesse encontro, a filosofia ela se torna mais palpável. Você consegue vivenciar de uma forma muito radical a filosofia, especialmente quando você se depara diante de injustiças, de problemas que atingem a dignidade da pessoa humana. Então isso realmente é isso que me move, isso que me movimenta, é isso que faz com que eu ame a filosofia. Na verdade, ame a sabedoria, ou buscar realmente E uma compreender. outra coisa também é que a filosofia, sob o ponto de vista católico, também está sendo muito estudado, muito revisto. Padre Leonel Franca, Jacques Maritain, né? O próprio Alceu, podemos considerar, claro. um filósofo do pensamento católico brasileiro. E quantos cardeais que nós temos que são verdadeiros filósofos, Dom Eugênio Salles, por exemplo. No âmbito católico, da filosofia católica, eu vejo isso hoje como algo fundamental. O cristão, o católico, ele vai discutir filosofia com o não católico, com o não cristão.
Não adianta querer impor determinados dogmas, determinada posição. Tem que haver aí o debate, né? A questão você filosófica. acha que o fato de que Bento XVI é um filósofo. Exatamente. Bento XVI tem uma formação... Ele é um filósofo, claro. Muito sólida, né? Muito sólida. E da terra dos filósofos, que é a Alemanha. Né? Claro. Até o debate muito conhecido entre ele e o Jürgen Habermas, que hoje é um dos grandes filósofos alemães vivos. Então, foi um debate maravilhoso, porque você viu duas posições diferentes, mas o diálogo. Ou seja, eu acho que a importância aí da filosofia está, primeiro, na capacidade, na vida contemplativa, na capacidade de ensimesmamento, como dizia Ortega y Gasset, e depois no diálogo. Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental e que representa até a própria filosofia grega, a ligação da filosofia grega com a filosofia romana. Primeiro com o conhece a ti mesmo, e depois com a oikeiosis, com aquela... primeiro você entra para dentro, a introspecção, e depois a autoapropriação, reconhecendo o outro não como inimigo, mas como amigo. O nosso presidente da Academia de Filosofia, o Ricardo Moderno, né, é um homem de muito boa cultura e de muito interesse na divulgação da filosofia. Né? Quem você consideraria hoje no Brasil os filósofos, digamos, que estão mais antenados nesta nova visão? Na verdade, aí até eu não gosto de apontar para um ou outro, mas nós temos hoje realmente grandes filósofos. No âmbito da filosofia do direito, que eu até gostaria de comentar, nós temos o professor Paulo de Barros Carvalho, Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Então temos aí o grande Miguel Reale, né, que, coitado, não está mais presente, mais entre nós, mas é uma... O livro de memórias do Miguel Reale é um livro extraordinário. Maravilhoso. O próprio Ubiratã Borges Macedo, eu sucedi o Ubiratã na cadeira número 37. E o nosso Tarcísio Padilha? Tarcísio Padilha, né, uma grande cabeça, né, foi um grande aí, estudioso de Louis Lavelle, realmente um grande filósofo. Agora, Luciano, você acabou não indo para a política, tendo essa presença. Seu pai foi cassado em 64, mas continuou participando da política. Eu me lembro quando eu conheci, em 65, foi na campanha do Negrão de Lima. Ele já estava cassado, mas participou ativamente da campanha. E ele continuou sempre ligado à política, né? Aos velhos companheiros. E qual é a impressão que ele, já no inverno da vida, tinha do Brasil? Você acha que ele ficou muito amargurado com o afastamento da vida pública? Ele viu essas mudanças todas, a eleição do Lula, isso tudo, positivamente? Meu pai, é engraçado isso, porque ele nunca ficou amargurado com qualquer tipo de problema em relação à questão política, ou melhor, a vida política dele. Eu acho que o que ele passou no âmbito político foi suficiente. Ou melhor, não que tenha sido suficiente, mas que ele já se sentia completo como político. Fez uma biografia muito jovem. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos voltar ouvindo o filósofo, o advogado, o professor Luciano Saldanha Coelho, que vai nos falar mais da figura marcante na política do Rio de Janeiro, que foi seu pai, o deputado Saldanha Coelho.